Boa noite, eu sou o Rabino Jacques Kuckerkorn. Eu estou gravando esse vídeo agora de Kansas City, especialmente para o Senac de Rio Claro, que eu chamo Rio Clark. Inclusive eu já estive aí na sua cidade, gostei muito. A cidade parece um pouco a cidade onde eu moro, Kansas City, que a minha cidade também tem números. As ruas têm números, mas ao contrário de Rio Claro, os números são um depois do outro. Porque em Rio Claro, os números estão espalhados, mas não importa. Se vocês conseguiram chegar aí no Senac hoje à noite, é tudo o que importa. E eu estou gravando esse vídeo porque, como esse evento foi marcado com antecipação, se houver alguma dificuldade, algum problema técnico de comunicação, pelo menos vocês têm o vídeo. Meu desejo é estar presente e no final responder qualquer pergunta que vocês tenham. E normalmente eu me sinto de fato honrado de poder participar desse evento, que eu sei que é muito importante, e eu agradeço a presença de vocês aí. Bom, meu objetivo hoje é tentar dissipar alguns mitos sobre o Holocausto. Tem muita coisa que a gente acha que a gente sabe e que na verdade a gente não sabe, ou que de repente a gente quer uma resposta simples, né? É assim ou assim. Muitas coisas são complexas. O Holocausto, de fato, é um tema muito complexo e é um tema que, para a grande maioria dos judeus vivos hoje, ainda é relevante. Ou seja, se você se pôr a pensar, você deve ter uma família muito grande, né? A maioria das pessoas tem família, tem primos e primos de segundo, terceiro, quarto, quinto grau. O pessoal faz reunião familiar e reúne 500 pessoas. A maioria dos judeus, mesmo no meu caso, por exemplo, nós não temos essas famílias. A minha avó, por exemplo, era uma de 5 filhos e só ela sobreviveu porque ela veio para o Brasil. Todo mundo que ficou na Polônia foram assassinados pelos nazistas. Então, são temas que, talvez para mim, eles são muito vivos ainda hoje. Vamos ver. Eu só quero, então, tentar explicar alguns dos que eu acho que são grandes erros que as pessoas cometem. Vamos ver. Primeiro é o seguinte: o Holocausto não aconteceu do nada. Dizer que Adolf Hitler veio ao poder e ele era louco e todo mundo se voltou contra os judeus é bobagem. Ou seja, o Holocausto ele é o resultado desse ódio milenar que existia na Europa entre entre não judeus e judeus, entre cristãos e judeus. Eu também posso dizer, apesar de não ser muito popular, não resta dúvida que esse ódio foi propagado pelos ensinamentos da Igreja Católica. Eu posso dizer isso porque eu sei que hoje é muito diferente. Hoje, no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos, certamente, há muito diálogo, há muita relação. Quando eu sei que o tema desse simpósio é a ideia do Holocausto e a paz, eu vou falar disso um pouco mais no fim, mas é através do entendimento, conhecer as pessoas, que você sabe que elas são boas, ruins, individualmente, não enquanto grupo. Bom, mas de qualquer jeito, o que acontecia na Europa é que os judeus, que, por exemplo, na Polônia, os judeus estiveram lá pelo menos 600, 700 anos, mas eles viviam vidas paralelas às dos não-judeus. Ou seja, quando você vê no filme que havia um gueto, que os judeus viviam separados. Não é bem verdade. Os judeus viviam, em geral, em áreas onde havia uma predominância judaica, porém havia não-judeus também. A diferença é que, ao contrário, por exemplo, daqui, de Kansas City, onde eu moro, onde as minhas filhas vão no Natal, na casa do vizinho, para ver a árvore de Natal dele, e os filhos do vizinho vêm aqui para quando a gente acende as velas de Hanukkah, esse intercâmbio, essa relação, elas vão na mesma escola. Na Europa, em geral, os judeus viviam vidas paralelas. Eles podiam morar até mesmo no mesmo prédio, um do lado da porta do outro, mas o máximo que eles trocavam de palavra era bom dia, boa tarde, boa noite. Não havia essa relação. Então, o que havia,
o Holocausto é o resultado máximo desse ódio milenar, combinado, então, com o segundo ponto, que é que o Holocausto ele é o resultado direto da Revolução Industrial. Joseph Smith. Como é que é isso? Os nazistas criaram um sistema baseado na Revolução Industrial. A diferença é que o produto que eles queriam era matar pessoas e usá-las de qualquer maneira, usar o trabalho escravo, ou matá-las, ou despossuí-las, tirar os bens materiais delas. E eles criaram uma maneira de fazer isso em massa. Então, eles começaram indo com unidades móveis de extermínio que matavam judeus onde eles estavam. E depois decidiram que isso não funcionava, então falaram, não, vamos concentrá-los em guetos, vamos depois criar campos de concentração e campos de extermínio, vão levar as pessoas para serem exterminadas onde elas têm. E a grande vantagem, né, de você exterminar alguém é assim, se você tem um problema com uma população, essa população é pobre, o que você faz? Se você mata essa população, o problema desaparece. Pobreza é ausência, você mata o pobre desaparece, o problema desaparece. Se a pessoa que você tem um problema é rico, você mata um rico, sobra riqueza, que todo mundo fica feliz de compartilhar. E esse é o terceiro ponto, que eu acho que pouca gente entende, que o Holocausto foi um grande negócio. Muita gente lucrou do Holocausto. Coisas até inesperadas. Por exemplo, os nazistas contrataram a IBM, essa que faz computador, que claramente eu estou usando algum elemento aqui hoje, né, da IBM, para criar um programa para maximizar o uso dos trens que levavam pessoas dos guetos para os campos de extermínio. Houve uma competição econômica para que companhias criassem qual é a melhor maneira de exterminar pessoas. E quem ganhou foi a Bayer, teoricamente, a mesma Bayer que quando você compra aspirina. Na verdade, a companhia era BASF, BASF. Lembra os cassette tapes, né, as fitas cassete que vinham da BASF? Essa mesma companhia. Quer dizer, hoje é a sucessora dessa. Essa mesma companhia não existe, mas é a mesma, né? A Bayer, que faz aspirina, foi quem inventou, a mesma companhia inventou o gás do ciclo B e ganharam a licitação para construir as câmaras de gás. Nenhum dos guardas do campo de concentração foi obrigado a estar nos campos. Todos estavam lá voluntariamente. Então, voluntariamente porque ganhavam dinheiro. A gente pode debater isso depois. O que eu não vou debater, por falar nisso, porque é absurdo e não faz sentido, é se o Holocausto aconteceu ou não. Eu posso, se você quiser, depois explicar por que a gente gostaria de achar que não aconteceu. Mas que aconteceu não é passível de debate. O quarto ponto que eu quero trazer, que eu escuto muito as pessoas dizendo, os judeus não ofereceram resistência, eles se deixaram massacrar como o gado vai para o abate. E, a bem da verdade, não é assim. Eu creio que, primeiro, há situações que a resistência não é possível, né? Há coisas piores que a morte. Você se põe a pensar bem. É você, por exemplo, ver teus filhos serem mortos diante de você, antes de você, ou na frente dos teus olhos, ou ser torturado. Isso é pior que morrer. Tá? Também, todo o sistema que os alemães criaram, que os nazistas criaram, foi baseado em enganar as pessoas. A famosa entrada de Auschwitz, onde eu já estive, diz Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Quando, na verdade, você sabe que o trabalho não libertava. A única coisa que libertava em Auschwitz era a morte ou os americanos. Também, a enganação seguia que as pessoas chegavam, né, e elas
diziam que você só vai tomar um banho, aí levavam e tocava música, etc. Tinha bandas, né, tocando música para distrair as pessoas, e naquele auê, as pessoas se deixavam levar. Dito isso, porém, e outra coisa, evidentemente, é o seguinte, que é impossível você ter resistência sem as pessoas terem conhecido civis lutando contra um exército formado, pessoas que não têm armas e não têm experiência com armas. O que eu acho, falar nisso, absurdo, que no Brasil só bandido tem direito a ter arma, né? As pessoas não. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, todo mundo tem direito a ter arma. Isso é outra história. A resistência, apesar disso, houve resistência. Por exemplo, vou falar de 3 exemplos. O primeiro foi a resistência do gueto de Varsóvia, que durou 31 dias, e que foi o chamado Levante do Gueto de Varsóvia, e houveram outros levantes, onde eles conseguiram algumas armas e lutaram, sabendo que iam perder, mas pelo menos para preservar a dignidade. E um outro caso que houve foi a revolta do chamado Sonderkommando, que foi em Treblinka. Pelo menos em Treblinka eu sei. Em outros lugares também, aonde aqueles indivíduos judeus que tinham sido escolhidos pelos nazistas para manejar, para cuidar das câmaras de gás, dos crematórios, fizeram uma revolta e explodiram os crematórios, portanto, atrasando. Se não havia crematórios, não havia uma maneira de se desfazer dos corpos, então eles não mataram tanta gente, portanto, pararam um pouco o processo de morte por um pouco de tempo. Mas, finalmente, a verdadeira resistência que os judeus ofereceram aos nazistas durante o Holocausto é o que se chama de Amidah. Amidah é a palavra que os judeus usam também para uma das orações que nós dizemos quando você se levanta, você se alça. E Amidah era o tipo de resistência que era possível fazer. Qual era? Não perder a sua dignidade, não virar um animal, não que mesmo dentro dos campos de concentração, dos guetos, não houve casos de antropofagia. Houveram outros grupos que foram perseguidos e presos pelos nazistas, pelo menos um caso muito famoso, onde houve antropofagia. As pessoas morriam e os outros comiam a pessoa que morreu. Os judeus mantiveram, dentro dos guetos, onde havia um pouco mais de estrutura de vida judaica, havia organizações sociais os que tinham um pouquinho mais ajudavam os que tinham menos. Mantiveram nos guetos escolas até o final, mesmo quando eles sabiam que muito provavelmente 99% já nos guetos, no momento, já se sabia que havia campos de extermínio e que crianças eram um alvo ainda mais frágil, ainda assim se educava as crianças. Por quê? Porque, por acaso, se essa criança sobreviver, como que vai ser que ela não tem educação? Então, de fato, eu conheço uma senhora, mora aqui, que hoje, evidentemente, é uma senhora de idade, que era uma menina que passou pelo gueto, e ela falou, eu ia na escola, eu recebia aula, eu sei que a maioria das outras crianças que foram comigo não sobreviveram, mas eu sobrevivi e eu recebi uma educação. Pelo menos quando a guerra terminou, eu estava mais ou menos onde eu deveria estar, não era analfabeta, não sabia nada. Então, esse é o tipo de resistência que era possível fazer, e os judeus, sim, ofereceram essa resistência. E, ok. Outro aspecto que eu quero discutir é que, como nós procuramos soluções simples, né? Havia os alemães maus e havia os alemães bons. Havia os poloneses maus, poloneses bons. Então a gente conta a história do Holocausto, 6 milhões de judeus foram mortos, mas por outro lado tinha Anne Frank e tem o Oskar Schindler. Né? Todo mundo já viu. E, de certa maneira, até mesmo na escola que as minhas filhas vão aqui, no Kansas, eles têm unidades que se ensinam sobre o Holocausto, ensinam sobre o Holocausto, depois mostram um filme do Oskar Schindler.
E isso, para mim, é um erro muito grande. Eu sou tão culpado, ou mais até que a maioria, porque eu, inclusive, já escrevi um livro sobre não-judeus que ajudaram a esconder, a salvar a judeus durante o Holocausto na Polônia, chama Gente de Coragem, é um pequeno merchandising aqui, né? Depois tenho certeza que nós vamos falar sobre o livro. Mas, na verdade, o Holocausto não é sobre gente salvando judeus, gente ajudando judeus. O Holocausto é sobre morte, destruição, roubo, violência. É importante lembrar que, apesar que todo mundo adora a história da Anne Frank e acha, os holandeses, eles são maravilhosos, que coisa linda, adoro holandês. Eu gosto de queijo holandês. Eu estive na Holanda, né, passei até bem lá, mas não tão bem como a maioria das pessoas, porque eu sei demais. É importante saber, por exemplo, em relação à Holanda durante o Holocausto, é assim, que se Anne Frank não tivesse existido, a Holanda faria bem de inventar uma Anne Frank. Porque, vamos começar com o básico. O básico que é, nós temos o diário da menina, que não é o diário completo, o pai censurou algumas partes, isso tudo bem. As partes que ele achou naquele então uma maneira moralista, coisas que falavam de sexo, ele tirou. Mas fora disso, é importante lembrar que a história da Anne Frank não termina com a Anne Frank sobrevivendo, né? Apesar de ela ter sido ajudada por alguns holandeses, ela também foi delatada por outros holandeses. A história termina com a Anne Frank morrendo, não vivendo, né? Segundo, a Holanda é o país que teve mais gente que, da sua própria vontade, voluntariamente se filiaram ao Partido Nazista. É um país que tinha muito a ver com a Alemanha. É perto, mais ou menos a mesma população. Então, e a Holanda é o país da Europa Ocidental que maior porcentagem da população foi morta, 90%. Tá? Quer dizer que é claro que os holandeses participaram ativamente na matança dos seus judeus, né? E a Anne Frank é a exceção da exceção da exceção da regra. A mesma coisa com a história do Schindler, né? Que, não, apesar que eu escrevi um livro sobre gente como ele, que ajudou judeus, na verdade, o que aconteceu na Europa, e tem estudos que dizem assim, e isso talvez é a lição mais importante de todas. Ao redor de uma pequena porcentagem, 2, 3, 4, 5% da população, de alguma maneira, fez algo para ajudar a população judaica. Ao redor de 10% da população foram perpetradores, foram as pessoas que fizeram crimes, que ativamente foram atrás dos judeus, mataram judeus, delataram judeus, ao redor de 10%. E, portanto, ao redor de, digamos, 85% da população, foi o pessoal que ficou de fora, ficou só olhando, que não se meteu, não quis se meter. Né? Ou seja, em inglês se diz bystanders. Bystanders é o sujeito que você fica lá, você vê a briga, né? Você não entra nem para um lado nem para o outro, só fica olhando, vê o que vai dar. E eu acho que o que fez o Holocausto possível, por isso que eu escrevi meu livro, é isso, é que enquanto a gente tem a tendência de achar que tem alguma coisa errada que está acontecendo, sempre e quando eu não ajude o mal, eu estou do lado do bem. Mas, na verdade, quando você vê alguma coisa errada acontecendo e você não se mete, você está permitindo que o mal se perpetue. Então, eu acho que essa ideia, quando nós falamos de judaísmo e a paz, é isso, que nós temos que entender que lado que nós estamos. Né? O lado de não se meter, de ser neutro, ele não é moralmente neutro. Na verdade, ele termina sendo moralmente errado, porque ele ajuda o lado mal. Então, eu acho que quando a gente diz que quais são as consequências, né? Qual é a nossa obrigação em relação ao Holocausto, eu diria que são duas. Né? Nós temos a opção, hoje, de dizer, eu assisto essa palestra, depois eu saio lá, vou comer uma
uma esfirra naquele lugar, um restaurante árabe ótimo que vocês têm lá em Rio Claro, eu esqueço, ou eu levo alguma lição daqui. E a lição que você tem que levar daqui, se você não quer que daqui 70 anos, 80 anos, teus netos, teus bisnetos estejam assistindo alguma palestra semelhante dada por alguém mais, é que cada vez que a gente vê alguma coisa errada acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa sobre o assunto. Depois do Holocausto, os judeus saíram com esse slogan, né? Nunca mais. O erro da comunidade judaica, pelo menos no início, foi de achar que nunca mais para nós, nunca mais para os judeus. Mas isso não é verdade. Eu não estou preocupado. Hoje nós moramos, a maioria de nós, né, em países que nos aceitam, que nós somos uma parte integral da sociedade, que a Xuxa tem filho com um sujeito judeu lá, o Safir. Que aceitação mais a gente poderia ter no Brasil? Silvio Santos é judeu, ele diz que é judeu. Aqui nos Estados Unidos, evidentemente, judeus têm bastante. Não importa quem vai ser presidente, vai ter um neto judeu. Que bacana, né? Ou Trump ou a Hillary, que nenhum dos dois prestam, mas os dois têm netos judeus. Né? O problema não é para os judeus mais. O problema é para o resto da humanidade. Depois do Holocausto se disse nunca mais, porém, fazem 20 anos atrás, havia campos de concentração nos Balcãs. Eu visitei esses lugares depois. Quando houve os massacres, por exemplo, em Darfur, a comunidade judaica, pelo menos aqui dos Estados Unidos, foram os primeiros a falar contra e se expressar e tentar resolver e tentar ajudar as vítimas de Darfur. Então, a gente pensa no local, a gente tem que pensar em, quando a gente diz nunca mais, que nós temos uma obrigação de nos envolver, de só ficar de lado, só ficar neutro não é a solução. E, finalmente, meu último pensamento dessa parte é que é importante entender que tudo que foi feito no Holocausto foi legal. Não legal assim, troféu joinha, mas foi legal no sentido que foi dentro da lei. É um fato que os nazistas perverteram o processo legal, né? Mas tudo que eles fizeram foi legal. Eles retiraram a cidadania dos judeus, criaram leis, as leis de Nuremberg, que criavam diferenças entre os diferentes cidadãos da Alemanha e de outros países. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, dada talvez a realidade no Brasil, sem entrar no tema político de que lado que eu estou, né? Que é irrelevante. Eu moro nos Estados Unidos, logo o lado que eu estou no Brasil não deveria importar para ninguém. Mas é importante que nós sejamos engajados no processo político. Ou seja, porque tudo no mundo moderno acontece através do processo político. Então é importante ser ativo, participar, discutir, porque no final as decisões que o governo faz são... O governo não é uma entidade que vem assim do céu e aparece. O governo é o resultado da população. A população elege o governo e, portanto, isso leva a tudo que vem em consequência. A prosperidade, a fartura ou não, em função claramente de decisões políticas. Bom, isso é basicamente o que eu tenho para dizer. Agora, nós vamos abrir para perguntas. E, novamente, eu agradeço ao pessoal do Senac de Rio Clark. Shalom. Tchau.